E a gente acabou vendo polarizando demais e eu percebi que o Kleber Lucas ele estava pro lado dos esquerdistas, né, da esquerda, um pensamento ideológico de esquerda. E ele teceu um comentário que eu fiquei assim, como é que uma pessoa que já pelo menos começou a estudar teologia tem um pensamento daquele, né? Falou de um louvor, de um hino, da harpa, um hino, que é o hino Alvo Mais Que a Neve. E aquilo ali causou, está causando e gerando uma grande polêmica aqui no Brasil. Esse comentário dele, eu queria depois que o pastor comentasse. Pastor, mas a gente pode dar uma assistida nesse vídeo, eu acredito que a gente pode ver aqui e analisar a fala do cantor Kleber Lucas, né? Ele tem o título de pastor também, ó. Alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, né, fástico, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhos fechados, mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta... Bom, pastor. Tem um hino que fala o seguinte... Deixa eu tirar aqui. Se você aceitar Jesus, eu já você tirei. vai ficar branco como a Pastor neve. Mendonça, ele está querendo dizer que o hino é racista, ou tem um teor racista no hino, alvo mais que a neve, é algo que fala de purificação. O que o senhor tem a comentar sobre isso, esse tema? Kleber Lucas, rapaz, Kleber Lucas, poxa, o hino, poxa, a gente entende muito bem que a gente compara tudo isso com uma roupa suja. Quando o pecado é uma sujeira no coração, na vida do homem, é uma sujeira. Nós temos isso como uma pessoa impura, uma pessoa, me permita dizer isso com todo carinho, uma pessoa suja no sentido de pecado. Espiritualmente falando, pecado, né? Então ele é comparado com uma roupa que está suja, certo? E você coloca ela para lavar, se ela é branca, e ela fica alvo como a neve. Alvo como a neve. Assim é o pecador. O pecador que aceita Jesus como Salvador, ele está com toda a impureza do pecado. E o sangue de Jesus passa sobre a vida dele, e ele se torna como? Mais alvo que a neve. Ou alvo como a neve, ou seja, limpo do pecado. Não tem nada a ver com a discriminação. Discriminação. De raça, né? Ou a raça. A Bíblia diz assim, o Jesus falou, né, que não há discriminação de pessoas. Branco, negro, pardo, né, caboclo como eu, né, o cearense, não tem nada. Todos que aceitarem Jesus como Salvador são iguais. A preocupação, pastor, desse tema, que muitos que têm ideologias de esquerda, esquerdista, tem esse pensamento, né, que tentam colocar o sulista contra o nortista, o branco contra o preto, o homossexual contra o heterossexual, né, como eu falei, o branco contra o preto. Tenta fazer essa divisão, chegou a esse ponto. E o que mais me deixa curioso, pastor, é porque ele defendeu, isso aí foi parte de uma tese defendida por ele numa, como é que chama? Numa pós-graduação que ele fez, na cidade que ele defendeu. Isso foi uma tese defendida por ele. E ele usou o tema do hino, do Alvo Mais Que a Neve, para enriquecer a defesa dele. O Kleber Lucas é do Rio de Janeiro, né? Não é de São Paulo. Ele defendeu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no programa de Dr. André Leonardo, um outro sobrenome aqui difícil de ler também. Aí ele colocou Alvo Mais Que a Neve, né, uma comparação entre o discurso cristão batista e as ideias radicais do Brasil no século XIX e século XX. Dê uma olhada, pastor, aí. Como tá aí a defesa da tese do Kleber Lucas na Universidade do Rio de Janeiro. Um absurdo que uma pessoa que se diz cristã, não vou aqui julgar o Kleber Lucas, mas ele está totalmente... Estão num podcast. E ele já se envolveu em outras polêmicas, pastor. Ele já se envolveu numa outra religião, ele cantou numa religião, né, que não é muito... não tem a ver com o cristianismo.
e agora ele se mete em mais essa polêmica. Josué, é aquilo que eu te falei. Há um chamado, não é só um chamado pastoral, porque eu entendo que o músico, o cantor, o que toca, o que canta, é um ministério. É um ministério. E esse ministério sempre eu tenho uma visão de que ele não visa o lucro, ele visa o reino de Deus. Certo? Eu continuo pensando assim, evidentemente que é um assunto discutível, fique à vontade, mas é a minha visão, tá bom? E eu não tenho que trabalhar, para as pessoas, eu vou transmitir, seja na música, seja na pregação do Evangelho. E muitas pessoas têm entrado por caminhos diferentes. Aí é a preocupação.